Conversão de um advogado comunista por meio de Padre Pio. Caríssimo, é impressionante tantos milagres, conversões que é atribuído ao nosso Pai espiritual. É lindo quando alguém dá um testemunho e fala: aquela pessoa ali é minha referência. Eu vou para a igreja por causa que um dia ele passou na minha casa e me convidou a ir para a Santa Igreja. Isso é lindo, né? Quando a gente ouve pessoas dizendo: eu vou para a igreja por causa de fulano e beltrano. Imagine só se fulano e beltrano fosse o seu nome. Você vai ficar maravilhado, não é isso? Que lindo, né? Vamos ver como que Padre Pio fez isso? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vai ficar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Cesário era primo do Dr. Jorge Festa, o mesmo que examinara e estudara longamente os estigmas do Padre Pio. Era também ele uma figura brilhante, advogado, ex-prefeito de Arenzano e presidente do Tribunal Maçônico de Ligúria. Além da cultura profissional diferente, os dois primos divergiam na orientação religiosa. Em suas frequentes idas a Roma, por motivos profissionais e também por suas atribuições na maçonaria, Cesário aproveitava para visitar o primo. E esse, por sua vez, não perdia oportunidade de lhe falar, na sua experiência de médico, feita com o Padre Pio. Por que não vai a San Giovanni Rotondo? Lhe sugeriu. Ali poderá verificar com os próprios olhos o ambiente, as pessoas e os fatos, e também encontrar as provas dos milagres que a sua razão se recusa a admitir. Era outono de 1920. Em março do ano seguinte, Cesário se pôs a caminho. Chegado ao convento, viu um grupo de frades conversando. Aproximou-se e pediu informações sobre o Padre Pio ao primeiro que se apresentou. Mas esse, ao invés de responder "sou eu mesmo", e sem esperar que outros o apresentassem, foi logo perguntando: "Mas que é isto? Os maçons agora deram de vir à igreja?" Como a lhe dar a entender que ali ele era um peixe fora d'água, um maçom no meio dos frades. Já se viu? E às vezes acontece, retorquiu meio desapontado o Dr. Festa. E sem lhe dar chance de se justificar, acrescentou: "Qual é o seu papel na maçonaria?" Festa engoliu seco. "Vai sobrar para mim", pensou, mas foi sincero: "combater a igreja." E tentando abrandar um pouco o impacto da revelação, explicou: "Mas o ponto de vista político apenas." Sorrindo amigavelmente, Padre Pio o toma pela mão e sai encaminhando pelo corredor do convento, passo a passo, lentamente, enquanto lhe conta a parábola do filho pródigo. Fala-lhe no Deus que vai ao encontro dos homens, os quais, na sua frenética busca de paz e felicidade, tantas vezes se perdem nos meandros de suas indagações, se metem por trilhas erradas e ficam andando às tontas da vida. Não é exatamente assim que acontece com ele?
o efeito da conversa é fulminante. Como num passe de mágica, o Padre Pio consegue deflagrar nele um fervor jamais experimentado. Menos de 1 hora depois, o altivo advogado surpreende-se de joelhos aos pés do padre. Entre outros propósitos, tem o de tornar pública a própria conversão imediatamente ao chegar em casa. Mas na despedida, ouve do confessor este conselho: espere um pouco. Quando chegar o momento propício, Deus lhe dará um sinal. O Dr. Festa sente-se outro. Em Foggia, enquanto aguarda o trem para Gênova, rabisca um bilhete ao primo de Roma. É o dia 19 de março de 1921. Jorge, meu, lhe diz, deixe-me abraçá-lo ternamente e dizer-lhe baixinho ao ouvido: com toda a minha alma, obrigado. Você me abriu um caminho que pretendo seguir. Nada mais posso lhe dizer por escrito, simplesmente porque me sinto incapaz de escrever. Digo-lhe apenas que experimentei na alma uma doçura profunda, profundamente comovido, ávido de silêncio, a fim de que nada venha perturbar meu espírito. Senti quase aquilo que, por certo, está além do comum. Em Gênova, tem início uma vida nova para Dr. Cesário, que procura engajar-se em diversas atividades religiosas. Numa próxima ida a San Giovanni Rotondo, pede para ser escolhido na Ordem Terceira de São Francisco, embora em Superba, onde está a loja que ele frequenta. Seu nome continue figurando no quadro da maçonaria. Padre Pio lhe prediz tempos difíceis. No dia em que lhe impõe o escapulário da Ordem Terceira, oferta-lhe um Novo Testamento, com a dedicatória: bem-aventurados os que aceitam a palavra divina com o coração humilde e a observam fielmente. Ainda no âmbito de sua conversão, o Dr. Cesário gosta de recordar o que lhe acontecera numa de suas visitas ao primo de Roma. Certa vez, conta ele, me recomendou muito um livro sobre a vida de Jesus, escrito por uma freira do século XVIII, com base nas suas visões. O livro fora-lhe dado a ler pelo Padre Pio, no tempo em que estudava seus estigmas. Se eu estivesse interessado, poderia encontrá-lo numa certa livraria de Roma. Toquei-me para lá imediatamente, aproveitando os minutos que ainda tinha, antes de tomar o trem para Gênova. Mas encontrei a livraria fechada. Não tem importância, pensei. Certamente vou descobri-lo em alguma livraria da minha cidade. No dia seguinte, uma surpresa. Enquanto se refaz do cansaço da viagem, eis que aparece um rapaz e entrega à empregada um pacote, endereçada ao comendador. Abre-o e encontra os 2 volumes da vida de Cristo. Pouco depois, Festa parte em peregrinação para Lourdes, a cidade dos milagres e da oração. Como a definiria? Vai com simplicidade franciscana, na companhia de enfermeiros e maqueiros. A notícia tornada pública pelo jornal socialista. Lá avante.
num artigo intitulado Um Maçom em Lourdes. A revelação deixa a loja de Superba alvoroçada. Para julgar o traidor, convoca-se numa reunião especial. Festa fica sabendo e decide participar. Pouco antes de sair de casa, recebe uma carta do Padre Pio. Era o sinal de Deus prometido. A carta dizia: não se envergonhe de confessar Cristo e sua doutrina. Chegou sua oportunidade. Combata de peito aberto, que o distribuidor de todas as graças o ampare com seu poder e força. Na reunião, enfrenta provocações e ameaças. Nada, porém, o faz vacilar. Responde sempre com frases cheias de ardor sobre Deus e sobre a religião cristã. Assim, pela primeira vez na história, numa loja maçônica, ouve-se um de seus chefes pregar a palavra de Deus. Ao invés de ser condenado, Dr. Festa sai de lá vitorioso. Em seguida, viaja a San Giovanni Rotondo para agradecer ao Padre Pio. Na volta, se detém em Roma e é recebido pelo Papa Bento XV, que, entre outras coisas, lhe diz: ó, sim, sim, Padre Pio é realmente um homem de Deus. Alguns duvidam, mas você contribuirá para torná-lo conhecido. Como advogado e conferencista renomado, o Dr. Cesário empenhou todo o seu talento na defesa do Padre Pio. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Nós olhamos para uma história do Padre Pio que acabamos de ler, esse fato, que não é uma história de carochinha, não é uma história criada, mas foi algo que aconteceu de forma verídica. As pessoas olhavam para Padre Pio e via tudo isso que a gente acabamos de ler. As pessoas muitas vezes diziam: foi através de Padre Pio, foi por meio de Padre Pio, foi através de suas palavras, foi através dos seus atos, suas atitudes que eu me converti, que eu retornei, que eu voltei, que eu decidi ser católico, apostólico, romano, que eu decidi ser batizado, crismado. Lindo, maravilhoso. Por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós. Caríssimo, é esse olhar que nós precisamos de fato entender que Padre Pio tinha para as pessoas. Ele sabia que ele precisava ganhar almas para Jesus. E ele sabia do seu compromisso. Você pode dizer: eu não sou sacerdote, eu não sou padre, eu não sou presbítero, eu não sei falar. Mas você sabe, meus irmãos, que nós precisamos testemunhar Jesus. Veja que Padre Pio, o primeiro encontro que teve com ele, falou assim: tu tá no lugar errado. Tu é um comunista. O que tá fazendo aqui? Meus irmãos, ele não sabia, mas ele estava falando com o próprio Padre Pio. Padre Pio, ele é certeiro. E assim Padre Pio fez. Naquele momento ele ficou desconcertado. É isso que nós temos que entender. O evangelho, meus irmãos, nos incomoda. Porque quando nós estamos vivendo na vida errada, na vida pecaminosa, o evangelho vem fazer isso conosco. Vem nos lapidar, vem nos modelar, vem fazer de nós novas criaturas. É essa decisão concreta que hoje eu, você, nós precisamos hoje tomar. E é por isso que eu convido você a compartilhar esse vídeo com pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Olha, nós temos essa responsabilidade. Talvez alguém se converter através de um convite, ou através do seu testemunho, mas também através de suas
orações. E nós hoje precisamos dessa responsabilidade, dessa tríplice responsabilidade que nós temos. Ou talvez convidando, ou através das minhas vestes, ou através da minha oração, da minha atitude concreta e diária. Nós precisamos hoje entender. Padre Pio, meus irmãos, todo mundo olhar, Padre Pio via tudo isso que eu acabei de falar. E de você pessoas vê o quê? Comentam o quê? Percebe o quê quando está próximo de você? É essa reflexão que eu quero hoje refletir. Meus irmãos, por meio daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, ou eu permito que o outro cresça, ou se autodestrua ainda mais. Eu quero que você possa refletir e pensar o que você está sendo, o que você está compartilhando, você está, produzindo, o que você está consumindo. Eu falo consumindo em suas redes sociais, consumindo nos seus meios de evangelização. Nós precisamos hoje entender isso. O que você está ouvindo, assistindo, o que você está protagonizando dentro da sua casa, para que os seus familiares, amigos vejam. A sua camisa transmite o quê? Suas palavras. Que nós possamos de fato ser Cristo para as pessoas que estão próximas ou distantes, ou que nos acompanham, ou que falam conosco. Cada um de nós temos essa total responsabilidade para um mundo melhor ou para um mundo pior. Lembre-se que o mundo vai ser aquilo que hoje eu faço que ele seja hoje. Ele só vai ser melhor amanhã se hoje eu ser melhor. Lembre-se disso. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus ensinamentos. Clique e acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe. Desejo então de abençoado um dia santo. Aquilo que estava regredindo possa progredir, as portas que estavam sem possam abrir, tudo está desejando saber possa que hora, que as promessas de Jesus possam se cumprir na sua vida, toda a sua família. Um forte abraço e um beijo no coração do missionário católico deficiente visual, Enio Viana. Deus abençoe e até o próximo programa.